Fala galera, hoje aqui no canal Barão Invest, o seu canal de educação financeira e empreendedorismo, eu, Igor, meu irmão Thiago, vamos estar falando aí de alguns conceitos financeiros básicos para você que quer iniciar no mundo dos investimentos. A gente tem por nome o canal Barão Invest, em homenagem ao grande Barão de Mauá, que foi uma referência aí no setor industrial de serviços do empreendedorismo brasileiro no século XIX, 150 anos atrás. Né? É uma figura muito importante. A gente pede que você se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho. A gente vai estar fazendo aí mais conteúdos legais para você nas próximas semanas, então a gente conta com o teu apoio. Hoje a gente vai começar falando de alguns conceitos básicos. Então assim, a primeira coisa que você precisa pensar quando quer começar a investir melhor, quando quer preparar o teu futuro, porque aqui a gente vai estar falando de futuro, né? A tua aposentadoria lá na frente, daqui a 10, 20 anos, primeiro começar pensando que alguma coisa vai ter que mudar. Né? Você vai ter essa mudança de postura, você vai ter essa mudança de comportamento. Então algumas coisas vão ser mudadas, ninguém aqui também está dizendo que vai ser fácil. Mas a gente chega lá através de alguns métodos, algumas regras, algumas metodologias. Uma delas, né, Tiagão, é a gente começar pensando na reserva financeira, na reserva de emergência. Muitos brasileiros passam por dificuldades, a gente sabe disso, mas tem como contornar isso através de um pequeno planejamento. O que seria uma reserva financeira, Tiagão? Exatamente. Reserva financeira ou reserva de emergência seria um dinheiro que você tem que ter com liquidez diária. O que significa liquidez diária? Você conseguir tirar o dinheiro no dia. Você vai lá no banco e resgata conta corrente, poupança e até mesmo dinheiro guardado em casa. Você tem aquele dinheiro à disposição na hora que você quiser. Porque não adianta, se você guardar um dinheiro, você precisa dele justamente a reserva de emergência, porque acontece emergências, parentes doentes, você doente, acontece também de você perder o emprego, ficar meses sem o emprego. O que não é legal, por exemplo, é aquele momento em que você está investindo e aí acaba já tirando o investimento muito rápido. Não sei se você conhece aí um parente ou um amigo que tenha feito isso. Então a ideia é você começar de uma forma mais sólida um pouco. E aí, exatamente. A questão da reserva de emergência entra nisso. Não é começar a investir hoje para sacar daqui a 3 meses o investimento. Isso, que é o que muita gente erra. A pessoa começa a ver e ficar animada com pessoas que estão investindo e ganhando dinheiro e acha que tem que colocar todo o dinheiro que sobra nesse tipo de investimento. E às vezes no mais arriscado, por exemplo, o que está na moda hoje em dia é o famoso Bitcoin. É um investimento, mas é praticamente muito mais uma especulação, né? Ninguém sabe para onde vai o Bitcoin não representa uma produção real. Então você está investindo lá e pode perder quase tudo. Então, muitas vezes não consegue tirar de uma hora para outra, né? E a questão não é que a gente aqui é contra o Bitcoin, a questão aqui é que você precisa conhecer. Né? Muitas vezes as pessoas hoje falam do investimento, falam de uma modalidade, de uma moeda, de uma criptomoeda, mas no fim não sabem ou nada ou muito pouco a esse respeito. A questão aqui é que antes de você ter a atitude de fazer alguma coisa, você precisa ser aquela pessoa que vai entender a respeito. Né? A gente não pode simplesmente jogar, não é uma brincadeira, é realmente perigoso se você for tomar desse partido, de que não existe alguma dificuldade ali. Né? Então, assim, grandes investidores como Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Steve Jobs, né, que são esses grandes nomes aí americanos, da Microsoft, da Apple, esse pessoal todo tem uma trilha, tem uma trajetória imensa. Né? Eles estudaram muito, eles conhecem muito, eles se esforçaram muito. E não que a gente precise ser igual a eles. Na verdade, a gente também é um mero mortal, né, Tiagão? A gente não tem essa pretensão, mas a gente precisa começar a ficar parecido. Exatamente. O que eles têm de especial, que diferencia eles, é justamente o conteúdo, não é o dinheiro. O Steve Jobs, todo esse pessoal, Warren Buffett, Jeff Bezos, você pode deixar eles arrancar todo o patrimônio. Em questão de anos, eles recuperam uma boa parte desse patrimônio. Não digo tudo, claro. O Jeff Bezos está tão rico que é capaz dele nunca mais recuperar. Mas ele recupera uma boa parte. Ele é capaz de virar bilionário de novo se você tirar todo o dinheiro dele. Então, não quer dizer que importante é justamente o ser, né? Não só o ter, né? E com isso você fazer bons investimentos e pensar sempre a longo prazo, né? Que é o que eles pensam, né? Uma empresa... Lembrando até, né? É legal pensar nisso, o próprio Jeff Bezos, ele tem o mesmo carro desde 1994. Né? Ele tem um carro de mais de 20 anos sendo o homem mais rico do mundo. É um carro que vale menos de $10 mil.
E aí a gente para pensar qual é a cabeça de um cara desse, né? É outro mundo. Ele é o mais rico do mundo, poderia ter quantos carros quisesse, mesmo assim ele toma outras atitudes, ele toma outras decisões e mantém um carro de mais de 20 anos, porque ele acha que é suficiente para ele. Não, exatamente. Para ele o que importa é a utilidade, não necessariamente você precisa pensar assim. Mas é algo engraçado, ele chega na Amazon, na diretoria, o único que tem um carro simples, né? E ele é o dono. É o carro mais simples. Então, assim, o ponto é o tempo, é a persistência, é a consistência do teu resultado. Você não vai começar hoje para ganhar amanhã, você vai começar hoje para ganhar amanhã e também depois e chegar lá na frente ganhando. Coisas que a gente precisa fazer, como a gente estava falando, sair das dívidas, fazer a reserva de emergência. Em geral, uma reserva de emergência vai aí ter de 6 a 12 meses do seu orçamento. Então, hoje, você tem um orçamento de R$1.000, R$2.000, pensa em 6 vezes esse valor ou 12 vezes esse valor. A partir desse momento, você tendo essa segurança, você consegue começar a destrinchar e se aventurar nos investimentos com responsabilidade. Certamente a gente em vídeos futuros deve falar do que é uma renda passiva, o que é uma renda ativa, o que é uma renda variável e conceitos mais técnicos realmente. Isso, exatamente. Você tem que saber todos os tipos de investimento porque é interessante você investir em quase tudo. Hoje em dia o que importa muito é a diversificação, porque é aí que você inibe o risco. A gente vê muitas vezes em filmes, né, séries, tudo que a gente gosta de assistir, né, em Netflix e variados streamings, né, que é justamente isso. A gente acha que é um cassino, uma loteria, e não é. Você consegue mitigar os riscos. Não quer dizer que você não possa ser um azarado e dê tudo errado. Pode. Mas você diversificando é muito difícil. Se você investir em dólar e em real, se o real cair, você tem o dólar e você ganhou no dólar. Se o dólar cair, você tem o real, você ganha no real. Então é exatamente isso. Um complementa o outro nessa diversificação. Então você investindo em várias empresas, a chance de uma cair é grande, mas a chance de todas cair é quase nula. E assim, né, ele falou dos filmes, a gente vê muito isso e é interessante ressaltar, frisar que não é assim. Né? O mundo das finanças não é o que a gente vê nos filmes. A gente pensa num filme como Lobo de Wall Street, aquelas especulações, aquelas coisas malucas. Vamos lá, os grandes como Warren Buffett, ele tem uma fortuna imensa, toda ela feita durante 60 anos na Bolsa de Valores e mesmo hoje a maior parte desse patrimônio está lá. Ele está lá para arriscar uma fortuna desse tamanho? Não está. Né? E ele certamente manteve esse dinheiro por 60 anos sabendo o que está fazendo e tendo a certeza de que está fazendo certo. Né? Isso que é legal também. O que mais? A gente também pode dizer, como primeiro passo, saindo das dívidas, fazendo aportes mensais, fazendo a tua reserva de emergência, começar do jeito certo. Né? O jeito certo para a gente é o quê? Não use os bancos tradicionais. A gente recomenda, por simples recomendação, o uso de fintechs, de corretoras. Então, assim, o que é um Nubank hoje na vida da gente? É muito mais um banco do seu lado, do seu amigo, do que um banco tradicional. Exatamente. Os aplicativos têm esse potencial muito forte que é justamente que facilitam, organizam a nossa vida. E se você utilizar bem eles, né, com o tempo você tem grandes resultados, né? E é o caso do Nubank, por exemplo, as fintechs. Não é que você não possa também ter o banco tradicional, né? Que é até recomendável que você tenha pelo menos um, né? Porque tem muitas contas que você só consegue, às vezes, pagar em banco tradicional, impostos, por exemplo. Então é recomendado que você tenha um, mas que você use mais hoje em dia, tenha mais de uma até fintech, que é esses bancos digitais, né? Em forma de aplicativo, né? Para deixar bem claro o que é uma fintech, às vezes você fica meio perdido com o nome. Mas é isso. E para isso, porque eles cobram taxas menores, eles vão te oferecer no começo pouco crédito, que é uma coisa para você não se enforcar, empréstimos baixos, né? Porque grandes bancos tentam fazer empréstimos grandes. Exatamente. Banco Original, Nubank, Banco Inter são alguns desses nomes, fintechs, né? Bancos digitais, de corretoras de investimento. O que é uma corretora, rapidamente? Né? É uma plataforma focada em investimentos. Então, é a partir dali onde você, colocando o teu dinheiro, vai conseguir distribuir ele numa renda fixa, numa renda variável. E aí são conceitos que a gente vai aprender ainda no futuro. Mas corretoras legais hoje, que provavelmente vocês já ouviram falar ou conhecem, Rico, Modal Mais, Easy Invest e algumas outras desse mesmo segmento, como a Clear, XP, mais famosinho um pouco, né? Aparece bastante na TV.
Então, são ferramentas digitais. Hoje a gente vive nesse mundo digital e tem que fazer uso desse tipo de ferramenta para não ter dor de cabeça, né? Porque no fim isso acaba sendo saúde, né? E tem também, por exemplo, Guia Bolso, aplicativos de despesas, né? Que você consegue anotar e criar metas para você conseguir economizar, né? Que é justamente isso. Sem você conseguir economizar, sem poupar, você não vai conseguir investir. E é ao longo do tempo, né? Reserva de emergência, por exemplo, para você economizar 6 meses de salário, que é o que a gente falou, na verdade, de gastos, né? Ao mês, você vai conseguir isso ao longo de, no mínimo, uns 3 anos. Né? Então, é bom frisar isso, que você precisa de organização e usar a tecnologia hoje, que é tão famosa e todo mundo quase gosta, para conseguir esse objetivo. Né? E é isso aí. A gente espera que você tenha gostado. A gente agradece. Aqui, o nosso patrocínio hoje do espaço foi do Coworking Colevar. E aqui é um espaço de coworking em que você, profissional liberal, advogado, engenheiro, pode fazer apresentações, pode estabelecer a sua mesa. Podcast como o nosso, né? É uma iniciativa legal. E a gente vai continuar fazendo vídeos, né? Claro, a gente vai trazer mais conteúdo nesse formato aqui, que é uma mistura de explicação com podcast, é uma coisa interativa. A gente busca vídeos fazer de educação isso junto financeira, também. Empreendedorismo, até história, né? Que muitas vezes o caso do Barão de Mauá é um caso que realmente é uma figura histórica muito importante para o Brasil, até porque na época ele foi muito desdenhado, né? O pessoal criticava muito ele e via ele de uma forma muito ruim, por ele ser esse empreendedor que queria mudar tudo. Né? E é isso aí. Então a gente agradece o teu tempo, a gente pede que você curta o canal.